Matias, como é que você está? Tudo bem? Oi, Mauro, tudo bem? Obrigado por essa introdução generosa. Não, obrigado a você pela presença aqui. Você estava assistindo aí, você viu a aula da Nailá Neves Veleci, cientista política como você, mudanças grandes lá no TSE, né, no cenário para essa eleição. Eu achei incrível e acho que a aula dela deveria ter continuado até o fim do dia. Me dá muita satisfação e me tranquiliza ver essas iniciativas. E um pouco de frustração também, porque, como tudo aqui no Brasil, a gente está resolvendo, a gente está fazendo as coisas boas na metade do segundo tempo, né? A gente sabe que isso ia acontecer de um jeito ou de outro há meses, e iniciativas como a da Nailá poderiam estar sendo tomadas desde janeiro. A gente poderia ter empoderado vozes como a dela, iniciativas como a dela há um ano, para fazer esse treino, porque a gente sabe também que a luta de redes sociais ela tem dois tempos, né? Ela tem o tempo longo e o tempo curto. E no tempo curto as Anitas são muito eficientes, essas grandes contas que fazem grandes intervenções e mobilizam, etc. Mas o processo de desradicalização da extrema-direita é um processo muito mais longo. Você não vai ganhar postando umas coisas em ações que duram uma semana. Da mesma forma que a radicalização de um indivíduo ela é um processo muito longo também. Uma pessoa não se torna um extremista em 24 horas. São processos de. Um veneno. É um veneno muito lento, o veneno da radicalização. Então, a gente tem que pensar, eu acho essas iniciativas extraordinárias, e a gente tem que pensar como é que a gente pode fazer para que elas possam se instalar no nosso cotidiano, além dos tempos eleitorais, né? Sim, fundamental. Fundamental pensar. E aí isso remete ao assunto que nós vamos conversar agora. Antes, apenas registrando. A Mara, ótima essa aula. Mauro, parabéns. Fora, Nailá, realmente é muito interessante. Ela sempre nos orienta aqui. E a Lisiane Vieira Martinez, mandando super stick de apoio. Em que medida isso se liga com o nosso assunto? Você escreveu um artigo dizendo como o Bolsonaro não conseguiu, diferentemente do Trump. Vou falar do Trump e depois a gente fala mais adiante do Maduro, mas vamos pegar a referência do Trump. Ele não conseguiu institucionalizar no Brasil um projeto autoritário, porque nós estamos falando aqui exatamente de institucionalizações, né? No caso, institucionalizar a luta contra a fake news. E seu artigo é muito interessante, porque você fala, ó, tem uma fragilidade aí no Bolsonaro. Ele não institucionalizou um projeto autoritário, diferentemente do Trump. Explica melhor essa constatação sua, Matias, por favor. Tá. Eu acho que a premissa do artigo é que a gente está numa situação gravíssima, que pode dar certo do mesmo jeito, mas que não, os paralelos eles têm que levar em consideração as diferenças e não só as semelhanças. E no caso das diferenças entre o Trump e o Bolsonaro, tem uma diferença muito forte, que é o controle partidário. No sistema bipartidário americano, quem controla o Partido Republicano ou o Partido Democrata controla todo o campo político, dos progressistas ou dos conservadores, nesse caso. E o Trump ele conseguiu colonizar ideologicamente o Partido Republicano, e isso é que garantiu a sobrevida dele. A gente sabe que no Brasil, esse é um contraponto óbvio a esse argumento, que o Brasil, o sistema partidário é dos mais fragmentados do mundo e que é muito difícil você replicar o feito do Trump aqui no Brasil, sem dúvida. No entanto, no Brasil também a gente tem visto uma consolidação partidária, a gente vê agora a União Brasil, que está virando o grande partido da direita, um partido pelo qual o Bolsonaro poderia ter disputado o apoio, e a gente viu também que o Bolsonaro ele tentou fazer a sua própria iniciativa de construção partidária com aquela invenção lá, o Aliança pelo Brasil. E ele fracassou miseravelmente em qualquer tentativa de engenharia partidária. E eu acho que isso lá na frente vai sair caro para ele, porque sem um partido, ou seja, sem deputados, fundo eleitoral, colégios locais,
enfim, sem toda a estrutura partidária, é mais difícil manter o bolsonarismo vivo. E eu concluo o artigo dizendo que nenhum autoritário ele vive só de ideologia e de internet, que eu estava pegando uma expressão francesa que é ninguém vive só de amor e de água, né? E eu acredito nisso. Eu acho que nenhum autoritário vive só de ideologia e internet. Ele vai ter que arrumar mais alguma coisa para poder sobreviver. Aí a gente pode ver, pode ser, tem gente que fala que ele tem um controle muito grande das polícias militares, dos policiais militares, da polícia civil, que ele tem controle, enfim, tem outras formas que ele pode institucionalizar o poder, mas certamente não vai ser da mesma forma que o Trump, com o qual ele é obsessivamente comparado, né? Interessante isso que você está trazendo, porque vou te colocar a seguinte questão. O Marcos Coimbra tem vindo aqui toda sexta-feira, ele está aqui com a gente para analisar as pesquisas de opinião, né? Ele é, acho, o melhor analista brasileiro de pesquisas de opinião. E ele tem dito recorrentemente, tinha enorme dificuldade para entender essa fala dele, né? Meio na contramão do pensamento usual, né? Dos analistas políticos, especialmente os de esquerda. Que é assim, ele diz, não acredito que o Bolsonaro vai ser o grande líder da oposição ao governo Lula, ele vai ter muita dificuldade. Engraçado, porque a maioria dos analistas diz o seguinte, não, o Bolsonaro vai ser o grande líder da oposição, a extrema-direita vai ser muito forte e vai ser debaixo do Bolsonaro que ela vai se organizar. O que você está trazendo, então, que vem ao encontro do que diz o Marcos Coimbra, é que Bolsonaro vai ter muita dificuldade para estabelecer uma liderança estável, é isso? Eu acho curioso que esse ponto do Marcos Coimbra, que é um prazer saber que ele vem aqui, que eu tenho a honra de dividir um espaço com ele às vezes, mas eu acho curioso que esse ponto do Marcos Coimbra choque tanta gente. Para mim é uma evidência. Você tem, é muito mais difícil ser líder da oposição do que líder de governo, porque você tem que disputar a narrativa, você tem que fazer política sem recursos do Estado, você tem que trabalhar a mobilização nos tempos frios da política, quer dizer, fora dos tempos eleitorais, você tem que ir na base, você tem que discutir, você tem que mobilizar, e o Bolsonaro é um preguiçoso que nunca trabalhou, que só funciona na agressividade, na truculência e na exploração das alavancas do Estado. Então, eu não vejo nada do bolsonarismo que tenha essa cultura, além dessa superestrutura digital que eles têm, que de fato é muito eficiente. Mas eu sei que tem muitas pessoas que defendem que essa superestrutura digital ela é autossuficiente, que você consegue desconectar da realidade e apenas sobreviver politicamente através da superestrutura digital. Eu sou meio careta, devo estar ficando velho alguma coisa, mas eu não acredito que seja o caso. E eu não acredito que seja o caso, vou dar um exemplo. Você tem o movimento 5 Estrelas na Itália, que é um movimento que foi estruturado em torno de um blogueiro, que era muito forte nas redes sociais, que não tinha uma base partidária forte, que era um movimento de protesto, e todo mundo falava no começo que ele tinha vindo para ficar, que ia ser um fenômeno e tal, e ele se dissipou que nem uma nuvem. Então, se o Bolsonaro ele conseguir sobreviver politicamente, sem partido, sem militante de base e sem lideranças políticas no Congresso trabalhando por ele, só através da ideologia da internet, ele vai ser um fenômeno. E pode acontecer, da gente estar num período, não tem nada de definitivo no período que a gente está vivendo. Pode Interessante ser isso. uma surpresa, mas para mim seria uma grande surpresa se isso acontecesse. Interessante. Eu acho você e Marcos Coimbra na contramão aí da maioria das análises. E aí, nesse sentido, antes, não, ainda ia falar de Brasil, mas antes vamos continuar um pouco falando de Trump, que mesmo com esse processo de institucionalização e com a tomada do Partido Republicano pelo Trump,
me parece que as portas do inferno estão abertas para ele lá nos Estados Unidos, né? Porque a CPI do Congresso dos Estados Unidos está constatando o papel decisivo que ele teve como líder da tomada do Capitólio, e parece que o que parecia ser uma caminhada relativamente tranquila para ele voltar à Casa Branca não é bem assim, não, né? Aí eu também acho que vou ser um pouco chato e pensar contra o lugar comum, que é... eu não acredito na judicialização desses candidatos extremistas. Eu não acho que é pela via judicial, CPI, impeachment, que você vai resolver o problema. Você vai resolver o problema pela desradicalização, que é um processo muito mais complexo, que envolve a via judicial, claramente, mas que envolve também uma via política, envolve uma via sociológica, eu diria, porque a gente tem que entender essas pessoas, sentar com essas pessoas, dialogar com essas pessoas, tirar essas pessoas da radicalidade. Desradicalização não do Trump, né? Da base da sociedade. Desradicalização da base, exato, que é muito mais importante do que o cara. E tem um amigo meu que fez esse ponto que é muito importante e muito claro, que é que a nossa esquerda, ela se acostumou durante muitos anos a se preocupar apenas com os movimentos sociais e não olhar muito para a luta institucional. E essa tem sido uma das grandes críticas, que a gente perdeu o judiciário, o STF, etc. Nos Estados Unidos, a esquerda deixou totalmente de olhar para os movimentos sociais e olha só para o institucional. E ela é totalmente obcecada com a ideia que você vai derrotar o Trump pela via judiciária, o que para mim é um erro também. Eu não acho que ele vai perder por causa e isso está ali no texto também um pouco, eu não acho que ele vai perder por causa das investigações, ele vai perder porque quando o partido... havia um jogo de poder entre o Trump e o partido, em que o Trump ele comandava o partido. E agora é o partido que está comandando o trumpismo. E está se invertendo um pouco a relação entre os dois. E a gente está vendo uma distinção cada vez maior, que eu acho que é uma distinção que a gente vai ver em breve no Brasil, entre o Trump e o trumpismo, como a gente vai ver entre o Bolsonaro e o bolsonarismo. E agora você tem herdeiros políticos que dizem: eu quero uma parte do trumpismo, eu me coloco como um herdeiro do trumpismo, mas eu não sou igual ao Trump. Eu sou mais inteligente, ou mais astuto, ou menos radical, o que seja. E eu acho que isso vai acontecer dia 1 de janeiro de 2023, você vai ter candidatos bolsonaristas que já não obedecem mais totalmente ao Bolsonaro. Então, a ideia para mim é que o Bolsonaro vai ser o novo candidato, que vai ser o irmão dele, o filho dele, o primo, o tio. Eu acho uma visão limitada em termos do que é o bolsonarismo. Interessante isso. Agora, a questão é, olhando para o Brasil, qual é a sua constatação? A gente vive no Brasil neste momento, nós vivemos a partir de 2000 tem gente que diz 2013, 2015, 2016, um processo de radicalização brutal na base da sociedade. Nós estamos assistindo ainda os efeitos dessa radicalização. O assassinato do Marcelo Dutra, o que aconteceu com o Freixo no Rio nesse sábado, né? O ataque do Rodrigo Amorim contra ele, são evidências dessa radicalização. Mas você acha que esse processo de radicalização continua, está se agudizando, ou ele já está em descendência? Já está em declínio no Brasil? Não sei se é possível definir assim. Eu acho que ele depende da métrica, porque assim, eu tenho alguma dificuldade. Eu acho a última coisa que eu gostaria é minimizar o momento que nós estamos vivendo, a gravidade do momento e os riscos para a democracia. Mas eu acho que tem diferentes leituras dos acontecimentos. Tem gente que diz que o 7 de setembro do ano passado foi um balão de ensaio. Tem gente que, como eu, que acha que foi um fiasco. Numericamente, se você olha para o que aconteceu no 7 de setembro do ano passado, foi um fiasco. Não vieram as pessoas que ele disse que viriam, não houve os atos de violência que ele disse que aconteceria. Então, a minha impressão é que
Bolsonaro ele é um ilusionista, na medida em que ele consegue criar a sensação que nós estamos na beira de um caos político, de uma anarquia política, mas eu ainda não tive provas concretas de que isso é o caso. Se a gente faz uma leitura que o país não está polarizado, mas que o país está radicalizado, eu acho esse passo fundamental para entender o que a gente está acontecendo, que tem uma maioria gigantesca da população que queria a vacina, da mesma forma que tem uma maioria gigantesca da população que quer uma eleição normal, e que depois uma maioria gigantesca que quer voltar a ter um governo normal, o Bolsonaro é uma minoria radicalizada. E eu ainda estou para ver a capacidade. É claro que consegue encher a rua, é claro que consegue matar pessoas, é claro que consegue ser violento, mas, mais uma vez, não estou minimizando, estou falando apenas, eu ainda, em relação a todos os outros momentos que a gente teve nos últimos 4 anos, eu ainda não vi um em que ele tenha mostrado ser capaz de derrubar o regime, de realmente fazer o que ele tem prometido há 4 anos. O fato é que, na véspera da eleição para presidente, ele disse que ia exterminar a esquerda toda. E o Lula vai ser eleito. É bom lembrar, na véspera da eleição, no último comício dele, ele falou que o caminho para a esquerda era a ponta da praia. Né? A ponta da praia era o centro da tortura do CENIMAR, o Centro de Informações da Marinha, lá no Rio de Janeiro. É isso que você falou. Olha o sucesso do projeto dele. É isso. Do Lula, né? E o Lula tem 40% dos votos no primeiro turno. Então, agora, você traz uma questão... Matias, cacete, viu? Você vem aqui para chacoalhar a nossa cabeça, assim, para agitar, ainda bem. Porque o mundo inteiro diz que a polarização do Brasil. Você está falando, não é polarização, tem radicalização que é diferente de polarização. Explica melhor para nós isso. Mas isso é óbvio. Eu acho que tem polarização é a ideia que você tem 2 polos muito extremados que estão se enfrentando e que estão monopolizando o debate político. Mas não é o caso. Você tem uma aliança democrática, uma aliança de esquerda com uma parte do centro e até uma parte da direita, da qual o Alckmin faz parte, uma direita social, e do outro lado você tem um movimento em clara ruptura democrática, que está radicalizado. Então a diferença de termo é muito grande. E isso é tudo um processo, do mesmo jeito que teve muita gente que relutou a dizer que o Bolsonaro era um candidato de extrema-direita, e que agora anda aí de um ano para cá veio fazendo esse caminho, as pessoas vão começar a entender que não tem polarização, que tem radicalização de uma parte da direita. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, você não tem polarização, você tem radicalização de uma parte da direita, e por aí vai. Por mais que eu tento me colocar no lugar de um moderado, que diga que as demandas da esquerda estão muito radicais, o número de pessoas, quantas pessoas dentro da esquerda dizem que estão defendendo a ruptura democrática? Não tem gente na esquerda fazendo isso. Na direita tem gente fazendo isso todos os dias. Como é que você vai colocar, vai espelhar os 2 movimentos no momento atual? Não tem como fazer isso. Sim, fantástico. Para encerrar, Matias, você foi um dos primeiros, isso lá no 247 ainda, quando a gente fazia lá o Giro das 11 247, a defender e explicar a relevância do ingresso do Alckmin na Aliança Democrática e o papel fundamental do Haddad nesse processo todo. Né? A coisa de lá para cá andou se ajeitando, né? A gente vai ter o Márcio França candidato a senador, ainda está se conversando sobre o vice do Haddad, mas tudo parece que caminha para se encaixar. Esse sábado, os 3, Haddad, Alckmin e França, foram ao Congresso da Juventude do PCdoB. Os 3 meteram os óculos Juliette e foi sensacional, né? Essas imagens aqui, olha, do Alckmin, né? Ele pegando os óculos aqui na sequência com a Karina Vitral do PCdoB, que é pré-candidata a deputada federal, estadual, desculpa,
Ele lá com o Clins fazendo o L. Impressionante como deu liga, né, Matias? O Alckmin se sente cada dia mais tranquilo. Aquilo que a gente assistiu lá com o Zé de Alencar, não tem vaia, não tem nada. Ele foi completamente incorporado. Né? O que era a oposição dentro do PT se dissolveu. Interessante isso, né? Que processo. Interessante. Acho que teve... eu acho que tem uma coisa importante do Alckmin, que ele está... e que facilitou muito essa inserção dele, é que ele veio sem rabo preso, né? Ele veio sem partido, ele veio sem aliado. Você não vê, eu tô achando isso muito legal, que é ele, não é um grupo de alquimistas. E eu acho isso, evidentemente, eu acho que como ele vai ser uma parte importante do governo, ele vai poder trazer as pessoas que ele quiser e participar na composição das equipes, e tenha certeza que isso vai acontecer. Mas é muito legal eu acho que uma coisa que funcionou muito bem nessa assimilação dele foi o fato dele ter se entregado de corpo e alma, sem parecer aquele político típico que aparece cercado de 10 aliados, sem parecer que ele está impondo condições, e, sobretudo, sem que ele tenha trazido um partido. E isso é uma coisa que eu acho que as pessoas que comparam ele ao Temer erram grosseiramente, o Alckmin, ele se desfiliou do partido ao qual ele pertencia durante décadas e se filiou a um partido um partido que pode ter discordâncias com o PT algumas vezes, mas um partido totalmente inofensivo do ponto de vista político, no sentido que é uma loucura alguém achar que o Alckmin vai sentar com o Marcelo Freixo e o Flávio Dini vai conspirar um impeachment contra o Lula. Isso não existe, não é sério pensar isso. Enquanto o Temer, a legitimidade dele derivava exclusivamente do fato dele estar no partido do Eduardo Cunha, e de pessoas sem lei nem rei, dispostas a fazer qualquer coisa pelo poder. Então, eu acho que são duas figuras que não são comparáveis, e o Alckmin ele foi muito certeiro nos últimos 6 meses em mostrar todos os dias que a comparação com o Temer, comparação com o PMDB, não funciona. E não há nada mais PMDB do que aquele político que aparece cercado de 10 pessoas, né? O Temer era os suspeitos do costume, né? Ele aparecia num grupo assim de 10 aliados todas as vezes. Sim. Não, o Alckmin diz para vários interlocutores que ele considera que ele está no melhor momento da trajetória política dele, está super feliz, super à vontade. Visivelmente o Lula conquistou o Alckmin conquistou o Lula, os dois estão claramente construindo uma amizade ali, né? Uma coisa muito... Nós estamos vendo diante dos nossos olhos um negócio muito interessante e diferente acontecendo, né? Nessa relação entre os dois e na possibilidade de diálogo na sociedade, né? Muito interessante isso. É isso. Legal. Matias Alencar está aí. Muito obrigado. Mês que vem a gente está junto de novo. Ou em edição extraordinária. Se algum macro evento fizer, o Matias fala, Mauro, preciso conversar com o pessoal. A gente te recebe sempre. Obrigado. Tá Boa bom. semana. Obrigado, Mauro. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.